passear? Vamos passear? A dura constatação de que o café da Dolce Gusto é melhor que o da Nespresso. Bom dia. Vai? Impaciência. Ninguém aguenta mais esperar por essa explosão final do Bitcoin que nunca acontece. O pior é que enquanto Bitcoin e Ethereum seguem andando de lado, as outras altas seguem derretendo. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Criptovlog. Hoje começando com essa polêmica decisão de limpar a cara. Tirei a barba. Seguimos no estilo. Vou botar meu óculos aqui e começando o vídeo de hoje falando sobre a briga declarada Elon Musk contra Donald Trump. Isso porque é o que todo libertário, todo liberal sabe. Os estados e os governos são ineficientes por conceito. Basicamente porque o dinheiro não é deles. O dinheiro é nosso, do pagador de imposto. Então, se eles fizerem besteira, gastarem mais do que arrecadam, a consequência não é só para eles. A consequência é dividida por todos os pagadores de imposto. Quem paga pela besteira, pela bosta que o seu governante faz, é você. E basicamente é isso que o Elon Musk está falando aqui para o Donald Trump. O Trump está tentando passar uma lei orçamentária nos Estados Unidos que tem um lado positivo, que é o corte de impostos em vários setores da economia americana. Todo liberal e libertário sabe que imposto é roubo, então todo corte de imposto é bem-vindo. Porém, o problema é que, ao contrário do que o Milei, ídolo, está fazendo na Argentina, o Trump quer cortar impostos, mas não quer diminuir o tamanho do Estado. Por isso que o Milei é realmente um herói, é o único presidente democraticamente eleito realmente bom em todo o mundo. O cara sabe que para a vida das pessoas melhorar, os impostos têm que descer e o tamanho do Estado, o rombo fiscal, tem que diminuir. Quanto mais Estado, quanto maior é o Estado, mais esse Estado gasta, mais ineficiente ele é, e no final das contas, quem paga a conta é você. É isso que acontece no Brasil, por isso que eu sempre dou os parabéns a todos nós, otários brasileiros. Bom, o Trump está tentando passar essa lei, e aqui tem um tweet desse Rand Paul, que é um senador republicano, ele falando que se a lei fosse simplesmente, se essa lei orçamentária, fosse simplesmente sobre manter permanentes os cortes de impostos que o próprio Trump botou lá em 2017, ele seria totalmente a favor. Mas o problema é que o Trump quer subir o teto da dívida americana basicamente sem fim. O Trump já escreveu que quer que a dívida americana não tenha nem teto, ou seja, que o governo americano possa gastar, pedir dinheiro emprestado e se endividar cada vez mais. É isso que está nessa lei, e ele está falando que o rombo fiscal vai aumentar porque o governo vai receber menos impostos dos pagadores, só que como o tamanho do Estado não vai diminuir, os gastos vão só continuar crescendo, com isso a conta não vai fechar, e com isso os Estados Unidos vão se endividar em mais 5 trilhões de dólares pelos próximos 2 anos. Você vê que não é só o Brasil que está todo endividado e que segue tendo problemas em manter o teto da dívida. E basicamente os Estados Unidos já têm 36 trilhões de dólares em dívidas. Como é que eles vão pagar essa dívida e mais esses 5 trilhões fora os juros dessa dívida já existente? É isso aqui que o Elon Musk, que agora realmente saiu do governo, ele entrou no governo lá naquela agência chamada DOGE para cortar gastos do governo americano, tentar diminuir o tamanho do Estado americano, deixar essa máquina gigante estatal um pouco menos ineficiente. Conseguiu alguma coisa pequena, mas agora que ele viu que a ideia do Trump é realmente aumentar a dívida e não diminuir o tamanho do Estado, ele saiu de vez do governo americano. E tem aqui ele falando, os juros que o governo americano já paga sobre a dívida que já existe, já consomem 25% de todo o dinheiro, de todos os impostos pagos pelos americanos. Se essa dívida gigantesca continuar, daqui a um tempo só vai existir dinheiro, there will only be money for interest payments. Todo o dinheiro pago
de impostos pelos americanos vai ser usado para pagar essa dívida. E não vai sobrar nada para Social Security, nada para o auxílio médico, né? Tipo, seria o equivalente ao SUS aqui no Brasil, e nada nem para defesa. Nesse vídeo aqui, que o próprio Elon Musk divulgou no Twitter dele, olha o que ele está falando. You know, the Defense Department budget is a very big budget, okay? It's $1 trillion a year, DoD, Intel, it's $1 trillion. And interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. Basicamente, ele está falando que para manter o exército e todo o Departamento de Defesa americano por ano se gasta $1 trilhão. O que se paga de juros em cima da dívida americana já ultrapassou isso. E se o governo americano, mesmo um governo de direita republicana, não tem interesse em diminuir o tamanho dessa dívida, que era o objetivo inicial do DOGE, essa dívida só vai continuar crescendo, os juros só vão continuar crescendo, e é óbvio que só vai ter dinheiro para pagar essa dívida. A defesa americana, basicamente o que mantém uma relativa paz mundial, apesar dessas guerras que estão acontecendo, depende do dinheiro do pagador de impostos. Então, um libertário sempre acha que imposto é roubo. Beleza, a gente poderia aceitar impostos para justificar o Departamento de Defesa americano, porque realmente tem uma importância grande no mundo. O caminho que os caras estão indo é que os Estados Unidos vão falir, assim como a grande maioria dos países no mundo. E não vai ter dinheiro nem para manter o Departamento de Defesa. Aqui no Twitter do Fernando Urris tem esse meme que ele repostou aqui em inglês, né? Republicanos prontos para reduzir o tamanho do governo, com uma micro tesourinha aqui. É o contrário realmente do que acontece na Argentina. A Argentina é o único país do mundo que está indo realmente firme e forte no caminho certo de redução do Estado, redução de impostos, redução da dívida, redução da impressão de moeda. Milei, com a sua motosserra, está no caminho certo. Já o Trump, com essa tesourinha, não vai chegar a lugar nenhum, e os Estados Unidos vão seguir cada vez mais endividados. Para pagar a dívida que os governos criam, só existem duas formas. Ou aumentando impostos, que é o que o Trump não quer fazer, ou imprimindo dinheiro. E é isso que vai acontecer nos Estados Unidos. O Banco Central americano vai cada vez imprimir mais dólares, diminuindo o valor de cada unidade de dólar, vai inflacionar cada vez mais o dólar. Isso é inflação, é a impressão de dinheiro do nada, criação de dinheiro a partir do nada. É por isso que o dólar vai valer cada vez menos, e é por isso que a melhor salvação, a maior criação humana contra o Estado, contra governos e contra a inflação é o Bitcoin. E é por isso que você precisa ter Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado, ou seja, não é comandado por nenhum governo, nenhuma instituição privada, não tem dono. O Bitcoin é uma moeda não inflacionária, vai chegar no máximo a 21 milhões de unidades, 21 milhões de moedas, sendo que já tem 20 milhões criadas, 20 milhões mineradas, ou seja, já a inflação é quase inexistente até o fim da história do Bitcoin, que eu espero que nunca tenha fim. E além disso, o Bitcoin é inconfiscável. O Bitcoin é a sua maior defesa contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o Estado. O Bitcoin é a maior arma já inventada pelo indivíduo para proteger o indivíduo do Estado, do coletivismo. É por isso que você precisa ter Bitcoin. Você pode pensar que vai comprar Bitcoin agora, $104 mil, e está muito caro, e você pode perder dinheiro, talvez nos 2 ou 3 próximos anos, contra o próprio dólar, ainda mais contra o real. Na verdade é mais difícil, porque o real vai sempre se desvalorizar mesmo contra o dólar. Mas no longo prazo, o ouro e o Bitcoin são as suas armas, são o que vão manter seu patrimônio onde ele está hoje, no mínimo. E o Bitcoin, como ainda é um ativo muito pequeno, tem um potencial de valorização absurdo. Então, o que eu falo para todo mundo, você precisa ter Bitcoin. É como antigamente se pensava, você precisa ter seu imóvel próprio para não perder, porque esse imóvel vai sempre corrigir, no mínimo, contra a inflação. O Bitcoin é muito mais que isso, porque o Bitcoin, o Estado não pode simplesmente chegar e tirar de você. Uma casa,
o ouro, qualquer outra coisa, obras de arte, o Estado tem o poder de invadir a sua casa e sequestrar seus bens. O Bitcoin ele pode até tentar, mas se você guardar da forma correta, ele nunca vai conseguir. O Estado pode ainda ter o poder de tirar a sua liberdade, mas não tirar o seu patrimônio que você pode deixar de herança para sua família. Esse é o grande poder do Bitcoin e é por isso que todo mundo precisa ter. Notícia boa para o Brasil, tá aqui na Globo.com, essa pesquisa Quest aqui. 66% da população brasileira contra Lula se candidatar em 2026. É mais ou menos o mesmo percentual, 65% contra Bolsonaro. O que eu acho uma ótima, né? Obviamente o PT deveria acabar, uma quadrilha, deveria estar todo mundo preso depois de todos os roubos que eles fizeram no Brasil. Mas é isso que eu falei no vídeo de ontem, né? O Brasil é uma piada. O Brasil é o país onde o Léo Lins vai preso e o Lula tá solto, o Sérgio Cabral tá solto. Mas seria muito bom uma eleição no ano que vem sem o maior corrupto da história e também sem o Bolsonaro. Eu digo isso porque o Bolsonaro traz uma rejeição muito grande, apesar de ser um cara carismático na direita, mas ele também não tem dentro dele os valores de liberdade que talvez o Zema tenha mais. Então, meu sonho para o ano que vem é Zema, uma eleição sem Lula, sem Bolsonaro, seria incrível. E Zema não é o Milei, mas o Milei já é sonho demais. Então a gente pode se contentar com Zema e Partido Novo, tentando minimamente cortar o que dá para cortar no Estado, o que a lei permite, tentando cortar impostos e fazer do Brasil um país um pouco menos corrupto, que certamente o Novo até hoje não é corrupto, não é garantia de futuro também. E é isso, seria bom. Bom, agora vamos falar de cripto. Os preços seguem lateralizando, principalmente em Bitcoin e Ethereum, mas é o que eu falei no início do vídeo. Enquanto Bitcoin e Ethereum lateralizam, as outras moedas derretem. Devagar, mas derretem. Minha situação de momento está piorando. Nesse momento, Cadena e Solana se aproximando dos 10% para eu ser liquidado, ou seja, se elas perderem mais 10% do valor atual, eu seria liquidado. Ethereum lateralizando, então se mantendo ali nos 13%, 14% para minha liquidação. Como eu falei, eu tenho dinheiro guardado na margem da Binance para, se a coisa ficar mais feia, tentar salvar Solana e Cadena. Esse dinheiro está aqui nos pares Chainlink USDT e Pepe USDT, está parado lá em dólar, não está lucrando nem tendo prejuízo, está só esperando o mercado se mover para ver o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se houvesse uma mega explosão rápida, eu entraria de novo em Pepe e Chainlink, alavancando 3 ou 4 vezes, mas já está parecendo que não é isso que vai acontecer, pelo menos não nos próximos, sei lá, 1 ou 2 meses. E com isso, meu prejuízo de momento, menos 87,38%. Estou me aproximando do meu personal record, do meu recorde pessoal de menos 91% no patrimônio que eu investi em cripto. Graças a Deus, meu negócio vai bem, que continue indo assim, porque se eu dependesse desse dinheiro eu estava ferrado. E é por isso que eu sempre falo, não seja idiota, não faça como eu, não bote seu dinheiro em cripto. Esse mercado é suicídio financeiro, você pode perder tudo. Tem coisas bem mais seguras e pessoas bem mais preparadas que eu para te instruir no que investir. Eu gosto de aposta, eu gosto de arriscar, é por isso que eu alavanquei assim, mas a situação não tá boa. Seguimos com esse indicador do M2 aqui, indicando que a subida do Bitcoin seguiria já nas próximas semanas. Por enquanto, o que está acontecendo não é isso. Parece ser um período de acumulação no Bitcoin e no Ethereum, e enquanto isso, as outras moedas vão derretendo, porque vai todo mundo ficando com medo que o negócio vai derreter de vez, e todo mundo tira o dinheiro, principalmente das moedas mais arriscadas. É por isso que Cadena está caindo mais do que as outras. Cadena caiu 14,47% nos últimos 7 dias. Bom, esse aqui é o e-mail
do Steven do Crypto Crew University. Ele não fez o vídeo ainda essa semana, mas ele mandou um e-mail na lista de e-mails dele. Mandou ontem de noite esse e-mail e isso aqui a parte que nos interessa. O Bitcoin tá no momento de Price Discovery Mode, ou seja, modo de descoberta de preço, situação indefinida. E está acima do nível que poderia ser o gatilho para a fase final desse bull market, nos 104.500 dólares, exatamente o preço que estamos agora. Se a gente segurar acima desse nível de 104.500, isso não é só bullish, isso não quer dizer que é só uma coisa otimista. Isso quer dizer que é o início, que é o lançamento da sequência do bull market. E é nesse momento que as coisas ficam muito reais, muito rápidas. Então ele está otimista, está dizendo que podemos ter uma sequência do bull market nas próximas semanas e de forma bem explosiva. E aí ele diz aqui, ele mostra o gráfico do Bitcoin aqui. Mantendo acima de 104.500, a gente poderia buscar 109.300 e depois buscar 128.000 e depois 137.000. Seria lindo, vamos ver se é isso que vai acontecer. Por enquanto, pelo vídeo de hoje foi isso. Vou terminar mostrando aqui meu prejuízo incrível de menos 87%. E, como sempre, eu recomendo que vocês vejam todos os vídeos do Crypto Crew University. Se inscrevam na lista de e-mails dele. Isso vai te ajudar. E continuem assistindo o Cryptovlog. O cara sem barba mais bonito do mundo cripto. E que usa o óculos mais estiloso que vocês já viram. Por hoje é isso. Valeu. Abraço. Amanhã tem mais.